Saudações pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, eu trouxe um tema que a gente comentou sobre ele na live do Fenômeno e era um caso que eu acho muito legal. Eu já pensei em gravar ele anteriormente para o podcast, mas eu pensei que agora seria o momento ideal de trazer esse caso para cá, que ele é chamado do caso do Rally, ou o caso Pedro Luro. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Esse caso aconteceu em 17 de agosto de 1978, com dois pilotos chilenos, que seria o Carlos Acevedo e o Hugo Brems. A dupla partiu de Buenos Aires a bordo de um Citroën GS 1220 e eles estavam participando de um rally sul-americano que cruzaria o continente até a Venezuela e voltaria pela costa do Pacífico. Uma jornada extensa, desgastante, para carros resistentes e motoristas resistentes também. Durante o trajeto, a dupla enfrentou muitos problemas mecânicos que literalmente pensaram em abandonar a competição. Só que o Acevedo ele era muito teimoso e ele conseguiu apoio de outros competidores para voltar à corrida. Ele chegou a desistir oficialmente, mas retornou à corrida, ficou, se não me engano, ali uns 5, 6 dias fora da corrida, né? Os outros pilotos já estavam dando a volta no continente, ele ficou para trás nesse caso, o carro quebrava, era um carro muito antigo, cheio de gambiarras já. Só que quando ele voltou, o seu copiloto, que era o Hugo, desistiu e um novo copiloto assumiu, que era o Miguel Ángel Moya. E eles estavam ali enfrentando os últimos 1.000 quilômetros do trajeto por volta das 2 da manhã, pararam um posto de gasolina em Viedma, abasteceram, né, até encheram um tanque ali, que seria, no caso, o carro tinha 2 tanques, né, como é um carro de rally, ele tem uma capacidade dobrada ali, né, com cerca de 90 litros no total da gasolina. Tomaram um café, conversaram com outros pilotos e com o frentista do posto também, que falou que estava uma noite boa, estava uma noite tranquila para a corrida. E depois de meia hora, eles retomaram a estrada em direção à Bahia Blanca. Foi aí que a coisa começou a acontecer de verdade. Cerca de 30 quilômetros ao norte de Carmen de Patagones, já por volta de 3 horas da manhã, Acevedo ele viu uma luz muito forte atrás do carro, que refletia no seu retrovisor. A princípio achou que era outro carro muito mais potente, talvez um dos grandes Citroën ou Mercedes da competição. Reduziu a velocidade e jogou para a direita, esperando ser ultrapassado. Mas a luz ela crescia de maneira assustadora e em segundos ela tomou conta do carro todo. E era uma luz amarelada muito intensa com tons de violeta. E essa luz invadiu o veículo. O Acevedo então começou a ter aquela sensação de ausência de gravidade, né? Que ele estava sendo como se estivesse flutuando ali. E quando ele olhou pela janela, ele reparou que o carro estava a cerca de 2 metros do asfalto. E ele se sentiu completamente sem controle, né, do veículo ali, começou a gritar loucamente. Mas quando ele olhou para o lado do passageiro ali, o lado direito, ele não conseguia ver o Moya, nem o painel. Tudo ao redor dele estava tomado pela luz, que segundo ele era uma luz densa, quase líquida. Fazer um parênteses aqui rapidinho, em vários casos ufológicos a gente vê essa descrição de que a luz era uma luz sólida. Era uma luz que ela tinha uma consistência, ela tinha um peso, era uma densidade, né? Então era diferente dessa luz tradicional que a gente está acostumado a lidar com ela. Em contrapartida, o Moya, né, que estava no banco do passageiro ali, também se sentiu em pânico, né, naturalmente, tentou abrir a porta para fugir,
só que a porta estava completamente travada. Ele não conseguia ouvir o Acevedo e via tudo como se estivesse dentro de uma névoa amarela. Para pensar no pânico, né? Eles estavam sentados no carro, um do lado do outro, e você não conseguia ver nem falar com a pessoa e muito menos ouvir ela. Uma sensação de calor aumentava bastante, a escuridão era total, até que do nada tudo parou e ficou silencioso. Eles perceberam um leve tranco e quando repararam, o carro estava de volta no chão, no asfalto, parado no acostamento, só que do lado errado da estrada. Lembrando, né, que eles estavam na estrada do lado direito, eles pararam na contramão do lado esquerdo, digamos assim, no acostamento esquerdo no sentido contrário. Os dois permaneceram em choque ali por um instante e o Acevedo ele viu pela janela essa luz amarelada se afastando. E segundo ele viu um objeto como se fosse um cone truncado com a base larga e o topo mais estreito. Esse cone em formato de luz, né, recuou como se fosse uma cortina e virou um ponto no céu, como se estivesse imitando uma estrela ali antes de desaparecer. Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Um tempo depois, os dois ainda estavam desnorteados e decidiram seguir viagem. E cerca de 15 minutos depois, eles chegaram à cidade de Pedro Luro. Pararam em um posto e pediram informações sobre a delegacia mais próxima. E ao fazer um checklist do carro, né, uma conferida no carro, eles notaram algumas coisas bem estranhas. Primeira situação estranha, eles tinham rodado apenas 52 km, quando a distância real era de 127 km. De onde eles desapareceram até Pedro Luro são 127 km, mas o carro só rodou 50. Eles chegaram ao posto às 5h10, mas tinham saído de Carmen de Patagones às 10 para as 3 da manhã, ou seja, tiveram um missing time de 2 horas. O tanque extra, né, lembra que eu falei lá atrás que tinham 2 tanques no carro? O tanque extra, que tinha sido abastecido com 40 litros, estava completamente vazio. Procuraram então a polícia local e relataram tudo. O oficial que fez a ocorrência, né, com o nome de Jorge Ozimi, confirmou que os dois estavam claramente abalados, porém coerentes. Examinou o carro e não encontrou nenhum vazamento no tanque extra, mas também foram examinados depois por membros da Força Aérea Argentina, que recolheram as suas roupas e pediram que não comentassem o caso em público para evitar alarmar as pessoas. Ou seja, depois que eles fizeram esse boletim de ocorrência, o caso chegou até na Força Aérea Argentina, na FAA, e muito estranho, né? Eles recolherem as roupas das pessoas. Provavelmente as roupas estavam com algum indicador, digamos assim, ou de radiação, ou alguma anomalia, né, que valia a pena recolher, né, e tirar da posse, né, de pessoas comuns, digamos assim. O caso ficou conhecido como o caso do carro voador, graças à capa da revista Somos, que foi publicada uma semana depois. Então, uma semana depois, essa história já vazou o suficiente para ser publicada numa revista maior, né? Contudo, a história não acabou aí não. Nos anos 2000, mais de 20 anos depois do ocorrido, Miguel Ángel Moya revelou um detalhe que nunca tinha contado antes. Enquanto estavam envolvidos pela luz, ele viu um corredor iluminado com portas dos 2 lados. No fim do corredor havia uma espécie de cúpula com luzes girando, penduradas em uma placa. 2 seres se aproximaram e ele chegou a ouvir o Acevedo gritar e respondeu: "Parece que os marcianos pegaram a gente." E então, tudo desapareceu. O desaparecimento do tempo, né, esse missing time, a distância encurtada e o consumo inexplicável de combustível continuam sendo um mistério até hoje. A conta não fecha, né? E outros motoristas que passaram pela mesma região disseram ter visto uma luz muito forte no céu naquela madrugada. O caso
Pedro Luro, né, esse caso do carro voador, ele permanece sem explicação clara até hoje e é um dos eventos ufológicos mais impactantes já registrados na Argentina, com testemunhas confiáveis, evidências físicas, efeitos psicológicos duradouros, presença do exército também. E esse é um daqueles episódios em que a realidade parece dar lugar a alguma coisa completamente fora do normal por alguns minutos e depois tudo se normaliza. Então, esse é o caso Pedro Luro, ou o caso do carro voador. Queria saber de vocês o que vocês acharam desse caso. Um caso curtinho, mas ele é muito legal, muito importante na ufologia argentina. E queria trazer pro podcast só para deixar o relato aqui para vocês, beleza? Vou aguardar as caixinhas lá no final, aguardar os comentários de vocês. E eu queria passar para agradecer também que no final de semana passado, hoje são dia 18, no dia 12 ocorreu a palestra sobre casuística mineira, o evento que teve em Belo Horizonte da BHQ, foi muito legal, o Jackson Camargo esteve lá, o PH Carvalho, apoiadores do nosso podcast também tiveram presencialmente lá, e mais uma galera bacana, o auditório estava bem cheio lá, estava bem legal, a palestra foi bem calorosa, assim, foi muito gostoso participar desse momento, então eu queria deixar aqui o meu abraço, minha gratidão a todos os envolvidos, beleza? Vou deixar na descrição aqui as informações de sempre e se considere tornar um apoiador desse podcast para que você possa participar do chat ali no WhatsApp comigo e com amigos próximos ali que fazem esse canal ir para frente, que são os apoiadores de fato, né, que dão ideias de pauta, dão sugestões, melhorias. Então vem fazer parte da família também e vamos todos crescer juntos e ajudar a casuística a crescer junto também, beleza? A gente se vê em breve. Valeu!